Olá, queridos amigos e irmãos que nos dão a alegria da sua atenção nesse tempo em que nós nos reunimos para estudar a lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, que é sobre a ascensão de Jesus. Nós estamos estudando a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos e o autor ele tem procurado nos colocar no ambiente histórico, apresentar o conteúdo da mensagem e a teologia da mensagem do livro dos Atos dos Apóstolos. E nós já começamos a nossa primeira lição, segunda lição, e agora nós vamos entrar na terceira lição, que fala exatamente da ascensão de Jesus. Antes de entrarmos propriamente na lição, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente. A gente precisa de pelo menos 1.000 inscrições para que o YouTube entenda que a gente tem uma certa relevância, que isso é importante, que esse trabalho que nós fazemos é importante. Então a gente pede para você aí se inscrever, se você não é inscrito, ativar o sininho, você vai estar sempre sendo informado das nossas celebrações ao vivo, nossos cultos, e também vai ser informado das nossas lições quando elas entrarem no ar, para que você possa aí acompanhar. Antes de mais nada, estamos bem no início ainda, quero lembrar você, se você não entrou lá na página da Congregação Batista Fluminense e não pegou a sua revista, baixa lá o PDF, é muito interessante que você possa nos acompanhar, você possa ir ler as lições, fazer a leitura bíblica da semana, para que você possa entender aquilo que está sendo explanado aqui com maior clareza, com maior exatidão. Então, não esquece de baixar a revista. Se você ainda não nos fez uma visita, você para aqui em Cabo Frio, São Pedro, aqui na região próxima a nós, e deseja fazer, você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Pode vir aqui no nosso tempo. Você também vai encontrar na descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso endereço, né? Nosso endereço aqui em Cabo Frio. Vai encontrar também as nossas redes sociais, estamos também no Instagram, no Facebook. Você pode nos encontrar também no Instagram e no Facebook. Tudo isso está aí na descrição do vídeo, tá bom? Se você vier, se apresente aqui, pode procurar qualquer um de nós aqui, falar: olha, eu acompanho as lições da Escola Bíblica Dominical online e estou aqui visitando a igreja, procurando conhecer a igreja e me aproximar mais dos irmãos. Vai ser uma alegria muito grande receber você aqui, ok? Então vamos entrar na nossa lição, Ascensão de Jesus. O texto base da nossa lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 9 ao verso 11, que vou ler para que a gente possa aí desenvolver o assunto com a memória fresca, ok? Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes diziam: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse é o texto base da nossa lição. Qual o objetivo da lição? O objetivo da lição é que você entenda, né, como foi a transição entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, preparando o caminho para a vinda do Espírito Santo. Jesus disse que ele teria que ir ao Pai, que ele voltaria ao Pai, mas que ele não deixaria seus discípulos órfãos, e sim o Pai enviaria um Consolador, enviaria alguém que os guiaria pelo caminho da fé, pelo caminho da vida eterna, dando direção à igreja, no cumprimento, dando poder à igreja para que a igreja cumprisse a sua missão. Então, a proposta é que a gente entenda, né, isso. A ascensão de Jesus é um marco tanto histórico como espiritual. É histórico por quê? Porque encerra um ciclo de vida. Ou seja, a ascensão de Jesus, ela vai culminar com o fim
da presença terrena de Jesus para um tempo, ok? O fim da presença de Jesus. E é espiritual por quê? Porque ela abre a possibilidade para a descida do Espírito Santo. Então Jesus volta para o céu, volta para o Pai e envia para a sua igreja o Espírito Santo, que vai conduzir a obra da igreja de Jesus e vai dar entendimento aos crentes para que os crentes em Cristo Jesus, os discípulos de Jesus, possam caminhar realizando a sua missão a fim de concluí-la no tempo devido de Deus, ok? E isso faz o quê? Isso vai ser o quê? O cumprimento da promessa de Jesus, ok? O que se dizia a respeito de Jesus. Percebe-se em Atos que a ênfase continua na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ele é sempre o centro da igreja, e o livro de Atos dos Apóstolos tem como centro que a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai desenvolver aquilo que foi feito pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos escolhidos por Jesus, porém na missão dada por Jesus, baseado nos ensinos de Jesus. Então Jesus está sempre presente, está sempre no centro do texto lá do livro de Atos, ok? Percebe-se em Atos que a ênfase continua lá na presença de Jesus, mas sob a perspectiva de relembrar suas ações, promessas e ordenanças por meio do poder do Espírito Santo. Ele que tem o poder de nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, a igreja ela tinha uma missão para ser cumprida. Jesus deixou a missão para ser cumprida. E seus discípulos precisavam dar continuidade a essa missão, que é a missão da igreja de Jesus, é a missão que nós realizamos hoje, que é levar a mensagem da salvação a todo aquele que precisa de salvação em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que foi ensinado por Jesus, tudo aquilo que foi prometido por Jesus, tudo aquilo que foi ordenado por Jesus para que fosse posto em prática pelos seus discípulos, é orientado, é lembrado continuamente pelo Espírito Santo, que nos conduz na realização da missão da igreja, ok? É exatamente isso que Lucas quer destacar no livro do Atos dos Apóstolos. Ele está sempre ali, frequentemente, lembrando que a igreja de Jesus ela é movida pelo Espírito Santo para que se lembre dos ensinos de Jesus, das suas promessas, das suas ordenanças e das suas atitudes, das suas ações. Jesus ele não ensinou apenas falando aos seus discípulos, ele ensinou praticando aquilo que ele queria que seus discípulos praticassem. Então ele executou a obra a fim de demonstrar claramente como a obra deveria ser feita para os seus discípulos. Mas no centro do Evangelho, no centro da Bíblia, no centro da verdade bíblica, Jesus está sempre ali em evidência, certo? Então entramos no primeiro tópico: morte, ressurreição e ascensão. Lucas, de forma minuciosa, faz com que Atos dos Apóstolos seja uma continuidade daquilo que ele narra no Evangelho. E o Evangelho aqui, no caso, é o Evangelho de Lucas. No último capítulo do Evangelho de Lucas, o autor fala sobre a ressurreição, o resgate dos discípulos que estavam retornando para Emaús. Em seguida, Jesus reaparece a seus discípulos e encerra dizendo: ele os levou para Betânia e em seguida, despedindo-se deles, foi levado aos céus. Ele termina assim. Lá, narrado, lá no livro de Atos, nós percebemos o quê? Uma ênfase pneumatológica. Que é isso? O que é uma ênfase pneumatológica? É exatamente o quê? A ênfase é a descida do Espírito Santo, né? É a transição, como a gente viu lá na introdução, a transição entre o fim do ciclo da vida terrena de Jesus
né, da existência terrena de Jesus, da vida terrena de Jesus e a descida do Espírito Santo. Então, essa é a perspectiva pneumatológica do Espírito Santo, tá? Pneuma é vento, é ar, é espírito, né? Então, a perspectiva do Espírito Santo. Então, a perspectiva da ascensão de Jesus é a descida do Espírito, certo? No livro de Atos. A ascensão de Jesus no livro de Atos é a perspectiva da adesão. Escatológica, que é o quê? As coisas dos fins. Então, a soberania divina e a natureza missiológica da igreja. A perspectiva escatológica qual é? É que teremos uma eternidade com Jesus. Jesus é o primeiro, né, que sobe aos céus para nos preparar lugar. Então, a perspectiva da nossa fé é que um dia estaremos com Ele na sua glória, com Ele na eternidade, com Ele no céu. Então, essa é a perspectiva escatológica, ou seja, é a perspectiva do fim, né, do fim de toda a existência. E a ênfase também é a soberania de Deus e a natureza da missão da igreja, ou seja, a igreja ela tem uma missão deixada por Jesus. E nós vamos encontrar nas páginas do livro de Atos exatamente essa missão deixada por Jesus sendo executada ali todos os dias, continuamente, por seus discípulos. Mas será que realmente foi... será que a missão da igreja de Jesus Cristo ela foi continuada depois que Jesus ascendeu aos céus, que Jesus subiu? Claro que foi. Se eu estou aqui hoje falando da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, lecionando a respeito do livro de Atos, é porque eu fui alcançado por algum discípulo de Jesus, que foi alcançado por outro discípulo de Jesus, por outro, até os apóstolos. A missão da igreja não foi interrompida, ela continuou, chegou a minha pessoa e vai adiante. E o meu trabalho é produzir para o reino de Deus, produzir para essa missão. Então, os discípulos continuamente, diariamente, diuturnamente, eles davam continuidade à missão da igreja de Jesus, porque a essência da igreja de Jesus, a natureza da igreja de Jesus é uma natureza missiológica, ou seja, que faz missões, que leva Jesus ao coração dos homens perdidos para que possam e tenham a oportunidade de encontrar a salvação. O Espírito Santo é quem nos dá poder para cumprirmos a missão que Deus nos confiou para resgate dos perdidos. Não é possível para nós completar a missão que Jesus nos deixou sem a ação do Espírito Santo. Então, a ênfase dessa transição, dessa descida do Espírito, ela faz com que, pelo poder do Espírito Santo, a igreja de Jesus consiga caminhar rumo a completar a missão que Jesus deu. Em um certo determinado ponto, Jesus vai voltar e vai reunir a sua igreja e vai levar consigo a sua igreja. Até lá, a igreja tem a missão de alcançar o coração dos perdidos. Alcançar o coração dos perdidos. A igreja ela só pode cumprir essa missão de alcançar o coração dos perdidos no poder do Espírito Santo, ok? A ascensão sela o término do ministério terreno de Jesus, mas é a introdução de um tempo em que seríamos dependentes do seu Espírito. Ela encerra o tempo da vida terrena, do ministério terreno de Jesus e inaugura o tempo em que nós estamos debaixo da dependência do Espírito Santo para o cumprimento da missão que Jesus deixou. Ok? Nosso segundo tópico fala de quê? Da humilhação à exaltação. Vamos lá, vamos entender isso, ok? Quando olhamos para a ascensão, vemos a exaltação de Cristo,
que passou por todas as fases da vida humana, exceto cometer pecado, fazendo isso por quê? Por nós. Quais as fases da vida humana? Nascer, crescer e morrer. Tudo isso ele fez. Por quê? Porque ele fez isso por nós. Ele fez isso por nós porque é necessário que um homem sem pecado morresse na cruz de Jesus para pagar a ofensa cometida lá no Jardim do Éden, para que a comunhão com Deus pudesse ser restaurada e nós nos tornássemos dignos da presença de Deus. Ok? E aí Jesus ele veio para cá, ele veio, se tornou homem. O fato de Deus, o ser supremo, sem existência física, se tornar um homem, é uma humilhação. E ainda sendo um homem, né, ele ainda sofre agressão, ele é rejeitado e posto para morrer numa cruz ao lado de bandidos. Humilhação. Ok? A gente entender isso, o que é o Estado. É vital para a nossa compreensão teológica que a exaltação de Cristo é parte da obra da redenção da humanidade. Ok? Cristo não morreu, quer dizer, desculpa, corrigindo. Cristo morreu, mas não permaneceu morto. Ok? É para entender isso bem direitinho. Cristo morreu, mas não permaneceu morto. Cristo venceu a morte, certo? E ascendeu ao céu. Ou seja, veio do céu e voltou para o céu, vencendo a morte. Então, Jesus, quando ressuscita e ascende os céus, ele sai do estado de humilhação e passa ao estado de exaltação. Por quê? Porque deixou sua glória no sentido pleno, ok? Ele deixou sua glória no sentido pleno, humilhou-se tornando-se homem, foi rejeitado, foi posto para morrer numa cruz ao lado de bandidos, mas ressuscitou e ascendeu aos céus, retornando à sua glória. Logo, Jesus é exaltado. Então, ele sai da humilhação e volta para a exaltação. Qual a influência disso para a obra da redenção? Exatamente isso. Jesus ressuscitou, venceu a morte. A morte não é mais o algoz na nossa existência e nos tornou possível uma eternidade com Ele. Okay? Nos libertou da condenação do pecado e nos trouxe de volta para Deus. Então, nós teremos uma existência eterna com Deus. Okay? Nós fomos rendidos. Rendidos. Essa palavra bíblica ela tem a ver com redenção. A redenção está ligada à figura do Redentor. Né? Na cultura judaica, desculpe, confundi com a figura do Remidor, tá? Desculpe, peço perdão. Mas Redentor é aquele que vai te libertar, né? Vai te restaurar, vai te trazer de volta para Deus. Então a humanidade ela foi restaurada em Jesus Cristo, ok? Cristo já está em uma posição de governo e por isso ele não apenas morre e ressuscita para nos salvar, mas sua ascensão e posição à destra de Deus o põe como Senhor. Jesus é rei, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Jesus, ele não vai mais voltar, queridos, para morrer numa cruz, para sacrificar em nome da humanidade perdida. Não, ele já fez isso. A obra já foi realizada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa receber essa dádiva, essa graça, essa misericórdia
e aceitar de Cristo sua amor e sua misericórdia, para que nós possamos alcançar a graça e aí sim entrarmos na eternidade com Ele. Tá? Tem gente aí que está esperando Jesus voltar para ter uma oportunidade. Quando Jesus voltar, todas as oportunidades já cessaram. Ok? Todas as oportunidades já cessaram. Não haverá mais oportunidade quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Ele vem buscar o que é dele. Aqueles que ouviram a sua mensagem e a receberam. A receberam quer dizer que tornaram-se portadores do seu Espírito. Ok? Beleza, tá? Não fique esperando Jesus voltar para se converter a Cristo, não. Tá? Não fica, não. Assim como a ascensão introduz um novo tempo para os cristãos na terra, que é a presença do Espírito Santo na festa de Pentecostes, ela também faz o prelúdio da restauração de todas as coisas. Ou seja, ela é um prelúdio para que Deus vai nos tirar dessa realidade e nos levar para uma realidade que foi planejada para nós, que foi projetada para nós, porque foi interrompida por causa do pecado. Nós teremos uma vida diante de Deus, nós celebraremos a Deus, nós teremos comunhão com Deus. O propósito da criação foi comunhão com Deus, que foi rompida pelo pecado. Tá? Assim como Ele ascendeu e é exaltado, a esperança dos filhos de Deus é que alcancemos o último estágio da condição do salvo, que é a glorificação. A glorificação é quando nós teremos um corpo como o de Jesus, um corpo imperecível, um corpo que não está mais sujeito a doença, ferimento e morte. Ok? É exatamente isso que quer dizer a glorificação. É o último, né? É o último estágio. Quando nós estaremos prontos para viver no céu com Deus, com Jesus. E aí vem o terceiro tópico da nossa lição, é a presença constante de Jesus Cristo. Estamos em missão e Ele está conosco no meio de nós, por meio do Espírito Santo. Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Tá? Jesus não nos abandonou, Jesus não nos deixou órfãos. Nós vivemos e sentimos a presença de Jesus através da pessoa do Espírito Santo, que, como vimos nos tópicos anteriores, nos lembra os ensinos, a vontade, as promessas e as ordenanças do Senhor Jesus. Então, Jesus está sempre presente na igreja no cumprimento da sua missão. Quanto mais a igreja ama a missão de Cristo Jesus, quanto mais a igreja caminha em direção à missão que Jesus deixou, quanto mais a igreja ama a missão que Jesus deixou, mais a igreja sente a presença de Jesus Cristo. Mais a igreja comunga da presença de Jesus Cristo, porque o Espírito é vivo e Ele está ali em nós, nos movendo a realizar essa obra, essa grande missão que Jesus nos deixou. A presença de Jesus com a sua igreja, após a ascensão, muda de natureza. Como muda de natureza? Ela deixa de ser física e passa a ser espiritual, né? Jesus, ele ultrapassa o aspecto físico da sua existência e transcende em espírito, para que, através do Espírito Santo de Deus, nós tenhamos a sua presença conosco em toda a nossa caminhada. Promessa que Ele fez lá em Mateus 28, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, Ele está sempre presente na vida da igreja, Ele está sempre presente na vida dos seus discípulos, Ele está sempre presente na história, e isso se deve à ação do Espírito através da vida de cada um de nós. Preciso entender isso muito claramente, tá bom? Jesus, Ele não nos abandonou. Ao ascender ao céu, Jesus também assume outra condição, a de intercessor junto ao Pai. Ou seja, o apóstolo Paulo diz
que Jesus está lá, o livro de Hebreus, né? Diz que Jesus está lá intercedendo por nós, né? À medida que nós pecamos. Vamos ler esse texto só um minuto, por favor. Hebreus 7, 24 a 28. Gosto muito de ler a Bíblia, queridos. Normalmente não fazemos porque para andarmos com objetividade, mas às vezes a gente perde um pouco a oportunidade de ver a beleza e a riqueza do texto bíblico. É isso? Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, ou seja, interceder por nós. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, Jesus, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito, que é Jesus, para sempre. Ou seja, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tá? Então Jesus está lá intercedendo por Deus em relação a nós, em relação aos pecados que porventura venhamos a cometer. Vale salientar que os discípulos de Jesus não vivem uma vida entregue ao pecado, ok? Estão sujeitos ao pecado, podem fraquejar, mas discípulos de Jesus, de verdade, não vivem uma vida de pecado. Tá? O pecado não é uma constante na vida dos discípulos de Jesus. Tá? Às vezes a gente ouve aí uma pregação aí, algumas orações, Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Não. Discípulo de Jesus não tem multidão de pecados. Tá? Mesmo porque o Espírito Santo habita em nós. E quando nós pecamos, nós nos sentimos tristes e entristecidos, porque somos confrontados com o pecado que cometemos. Se o pecado é indiferente, se nós somos indiferentes ao pecado, precisamos reavaliar nossa conversão a Cristo Jesus, ok? Não estou dizendo que você seja ou não seja convertido a Cristo Jesus, estou dizendo que se a gente está entregue ao pecado, tem alguma coisa errada, ok? A ascensão faz parte da vida da igreja após a ascensão, faz parte da vida da igreja após a ascensão, que é precedida pela morte e ressurreição. Jesus é reconhecido como nosso Salvador, mediador entre Deus e os homens e intercessor junto ao Pai. Nesse ponto, embora meu trabalho aqui seja esclarecer aquilo que eu quero dizer, nesse ponto, Jesus é e sempre foi o mediador entre Deus e os homens. Okay? Essa função, ela torna-se precisa, né, real, com a sua encarnação. Tá? Uma vez que pecado não faz parte da natureza de Jesus. E aí eu teria que explicar vários argumentos teológicos, como foi o caso, gastaríamos muito tempo, pode ser que seja até difícil de se compreender, mas não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Mas Jesus foi e sempre será o único mediador entre Deus e os homens. Ao se voluntariar, ao se entregar por nós, Jesus tornou-se nosso mediador. Ainda que isso não tivesse materializado, só se materializa com o nascimento de Jesus, com a vinda de Jesus como homem, se materializa por quê? Porque aí aquele que viria, né, se cumpre a promessa de Deus daquele que viria e que se entregaria em sacrifício pela humanidade. Então,
ela se materializa, né? A ação mediadora de Cristo, ela se materializa e ela se consuma enquanto materialidade na ascensão de Jesus. Mas Jesus sempre foi o nosso mediador, sempre foi o nosso salvador, sempre, 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 ok? Nunca, não tem, Jesus não passou a ser o nosso salvador a partir de um momento. Jesus sempre foi o nosso salvador. Concluindo, queridos, desde a sua humilhação, tornando-se humano até a sua ascensão, Jesus deu todo o caminho que precisamos percorrer como servos e igreja. Ou seja, Jesus, ele veio nos ensinar, e não apenas nos ensinar, mas nos mostrar como deveríamos fazer. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, esteve orando, esteve trabalhando, esteve ensinando, esteve curando, esteve alimentando. Jesus, ele não estava preocupado só com a alma do homem, ele estava preocupado com o homem por inteiro, né? E ele mostrou isso para os seus discípulos, ele argumentou isso com os seus discípulos, ele ensinou isso para os seus discípulos. Nós precisamos dar continuidade a essa missão e a essa obra. A ascensão é a mais profunda, do que a gente pensa, tá? É mais real do que um fato do passado. É histórico, mas é espiritual, porque transcende, ok? Ela nos põe na missão. Agora é conosco, sua igreja. Qual a missão? A missão de Jesus veio pregar a salvação por meio dele, né? E no momento em que ele ascende ao céu, no momento em que ele volta para o Pai, a continuidade da missão é de responsabilidade de quem? De nós, a igreja de Jesus Cristo. Então, nós, como igreja de Jesus Cristo, temos a responsabilidade de darmos continuidade à missão de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.